Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro. Esse é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar o capitão Luciano Quemelo Borges. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Na semana passada, a Defenda desdobrou-se em esforços de bastidores para reverter a decisão do governador João Dória. Ele havia dito que não adiaria por 2 anos o prazo de aplicação dos artigos 24F e 24G do Decreto-Lei 667/69, que trata do sistema de proteção social dos policiais e bombeiros militares. O coronel Ernesto, que participou ativamente das tratativas, conta agora como esta vitória, ainda que parcial, foi possível. Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, capitão Luciano. Boa tarde a você que nos assiste pela TV Osasco, também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook da Defenda. Foi uma ação semelhante àquela que nós fizemos por ocasião daquela decisão toda, aquela discussão toda em torno da Previdência Social, do PL 1645, da PEC 6, aquela atuação que a Defenda PM fez em Brasília. Então, o que nós fizemos? Acionamos os nossos representantes aqui em São Paulo e também em Brasília, então os nossos deputados estaduais e federais que foram eleitos pelos policiais militares, que têm a pauta, e outros também, deputados federais e estaduais, que se aproximaram da Polícia Militar ao longo desse processo todo de discussão do PL 1645. Essas pessoas, esses representantes, vieram até São Paulo, entraram em contato com os representantes paulistas e, por meio de uma pressãozinha, junto ao governador, nós conseguimos a prorrogação de 1 ano. O ideal seria 2, conforme a lei permite, né? 22 estados fizeram essa prorrogação, 21 deles por 2 anos, somente o estado de São Paulo fez somente por 1 ano, e outros não fizeram a prorrogação. Outros 5 acabaram não prorrogando. Essa prorrogação atendeu, Silvio, 1.300 famílias de policiais militares, basicamente. Mas nós tivemos aí praticamente 600 famílias que ficaram fora de uma possível ajuda com a extensão de 2 anos. Não é o ideal, mas foi o que foi possível alcançar em tão pouco tempo.
já que o governador tinha anunciado na terça-feira da semana passada que não iria prorrogar em nenhum ano. Então, foi uma vitória, ainda que parcial, foi uma vitória. Perfeito. Só um detalhezinho importante, né? Tudo isso devidamente trabalhado em conjunto com a Polícia Militar, com o comando da Polícia Militar, que tinha também esse desejo de fazer a ampliação, a prorrogação desses prazos. Também atuou de uma forma muito direta com os nossos parlamentares e foi uma vitória em conjunto de todo mundo aí que participou desse processo. Termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Como um instrumento tão simples pode melhorar significativamente a segurança pública de São Paulo? Você sabia que há uma solução muito simples que pode melhorar muito a eficiência das polícias? Primeiramente, deixe eu explicar o que são infrações de menor potencial ofensivo. São aquelas menos graves, que têm pena máxima de 2 anos. Lesões corporais leves, lesões decorrentes de acidentes de trânsito, ameaças, crimes contra a honra, uso de drogas, etc. Para esse tipo de ocorrência, não se instaura inquérito policial. Não há necessidade de uma investigação, mas apenas um registro simples, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que pode ser feito inclusive por tablet ou aparelho celular, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, onde o caso será resolvido. E como isso funciona no estado de São Paulo? Estamos em uma típica cidade paulista. A Polícia Civil, basicamente, fora dos horários de expediente, fecha suas delegacias e concentra o atendimento em unidades de plantão. Suponhamos que a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo fardado, tenha 6 viaturas para atender essa população. De forma bem básica, como é distribuído o policiamento? A cidade é dividida em setores e em cada setor é destinada uma viatura para o policiamento. Então ocorre uma briga e uma pessoa acaba lesionando a outra. A vítima liga para o 190 e chama a Polícia Militar. A viatura se desloca ao local dos fatos, onde houve a vítima, o autor e as testemunhas. Então, o policial militar deve conduzir as partes da delegacia, mas não cabem todos na viatura. Por isso, pede para a testemunha se dirigir até lá por meios próprios. Ou aciona uma segunda viatura para o transporte da testemunha ao DP. Aqui começa o gasto do dinheiro do imposto do cidadão, porque a Polícia Militar terá custos operacionais para deslocamento e atendimento dessa ocorrência. Quando chega à delegacia, é situação muito comum se deparar com diversas viaturas apresentando ocorrências, fora da fila. Se houver flagrante na frente, pode-se esperar horas, além da inconveniência para as partes estarem em um meio onde é comum a presença de infratores de crimes mais graves. Enquanto isso, o setor de policiamento da viatura está desguarnecido. As pessoas perguntam, cadê a polícia? Os ladrões percebem, a área está livre. Resultado, possibilidade de mais crimes ocorrerem. E isso não acontece só no setor. Vocês estão lembrados das outras viaturas que estão na delegacia? Os setores delas também estão desguarnecidos. Por outro lado, o trabalho de investigação também é prejudicado, uma vez que os policiais civis acabam sendo utilizados para o registro de ocorrência, em razão da alta demanda. Após o término da apresentação da ocorrência, a viatura deve voltar ao setor. Os custos operacionais da ocorrência só crescem, e não se trata de uma ocorrência no dia, mas muitas. Normalmente, a viatura deve levar as partes de volta. E nesse tempo de deslocamento, não podem os policiais militares atenderem ocorrências, porque tem civis na viatura, e se houver algum problema, eles podem se ferir. Ao final, entre deslocamentos de ida e volta, tempo de espera na delegacia, a viatura volta ao local, por vezes, horas depois. Tempo em que outros crimes mais graves podem ocorrer. Policiais desgastados, cidadãos descontentes. Tudo isso para um simples registro de ocorrência, no qual não há nada para apurar, nada a investigar. Alguém pode dizer, mas isso só acontece nas cidades grandes? Infelizmente não. Em horários fora do expediente, principalmente à noite, horário mais crítico para os crimes nos pequenos municípios, as delegacias não mantêm plantões, tendo o policial que se deslocar para outra cidade para registrar a ocorrência. Resultado, a viatura fica fora da cidade por horas e por vezes, muito distante do município de origem. Mas esse problema tem solução? Tem sim, e está tudo na lei. As infrações de menor potencial ofensivo são cuidadas pela Lei 9.099 de 95. E o que ela diz? Vamos ao artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Essa autoridade não é somente o delegado de polícia, mas qualquer policial. Isso já se encontra reconhecido pelos nossos tribunais superiores. Mesmo no estado de São Paulo, existe provimento do Tribunal de Justiça do Estado autorizando policiais militares para tal registro.
Assim, os termos circunstanciados podem ser registrados no local dos fatos. A permanência da viatura no local traz sensação de segurança à comunidade e inibe a ação dos criminosos. As partes da ocorrência são liberadas rapidamente. De outro lado, propicia-se a liberação dos policiais civis das delegacias, que ao invés de ficarem registrando ocorrências de menor potencial ofensivo, podem exercer sua atividade investigativa com maior tempo e eficiência, melhorando significativamente o número de casos elucidados. Sem contar a tremenda economia de dinheiro público. Isso não é suposição, é fato. Veja o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, PRF, em estudo feito no ano de 2017. O registro do TCO no local dos fatos, ao invés de conduzir a ocorrência à delegacia, gerou, em um ano, disponibilidade de 300 mil horas, o que equivaleria a 162 policiais a mais na atividade de policiamento. E o bolso do cidadão agradece. Um pouco mais de 37 mil ocorrências gerou economia de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Imagine a economia para São Paulo, que em 2018 atendeu quase 500 mil ocorrências de menor potencial ofensivo, 12 vezes mais que a PRF no estudo em questão. Faça a conta, 12 vezes 100 milhões por ano. O termo circunstanciado pelas polícias militares já é uma realidade em muitos estados do país. Mas no estado de São Paulo, em face de uma decisão de natureza política, de 2009, a Polícia Militar encontra-se impedida de registrar o TCO. Essa é uma decisão do passado que pode ser corrigida pela atual Secretaria de Segurança Pública, uma vez que é coerente com suas propostas de economia, legalidade e eficiência. Por tudo isso, a Defenda PM defende o ciclo completo de polícia mitigado, relativo às ocorrências de menor potencial ofensivo, termo circunstanciado pelas polícias militares, o poupa-tempo da segurança pública. Nós estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, o capitão Luciano Quemelo Borges. Ele é professor e autor de diversos livros sobre os malefícios das drogas. Também escreveu sobre policiamento comunitário, já que é um especialista em curso realizado no Japão. Seus textos fazem parte da Diretriz Nacional de Polícia Comunitária e do Regulamento Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, além do conteúdo integral do curso de Polícia Comunitária pela Senasp. Boa tarde, capitão. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite à TV Osasco e meus cumprimentos a todos que estão assistindo ao programa. Coronel Ernesto. Bom, Luciano, eu gostaria de começar a discutir com você um pouquinho sobre a sua voluntariedade de escrever. Por que eu digo isso? Porque você transitou em diversos temas. Então, não é algo que você tira assim de uma hora para outra da cabeça e começa a escrever, né? Ninguém transita em tantos temas como você tem transitado e inventa a coisa de uma hora para outra. Então, você procura, pesquisa, se aperfeiçoa, se aprofunda. Como é que surgiu isso? Como é que o interesse em escrever? Como é que surgiu para você? Coronel, eu acredito que, dentre os dons e as características de seres humanos para o esporte, alguns nascem com o dom de cantar, eu acho que eu ficaria pobre se eu fosse cantor, então eu vi que meu dom era escrever e segurança pública mais tarde, né? Na minha adolescência, meu sonho era ser policial. E eu percebi que dá para conciliar essas duas coisas, e ainda mais quando vemos a infinidade de escritores policiais que temos aí pelo Brasil e pelo mundo. A vontade de escrever vem desde a infância, de ler, né? Minha mãe me influenciou bastante a ler, comprava, com as dificuldades financeiras que tinha, mas comprava uns livrinhos lá pra gente, a gente lia, também pegava em biblioteca de colégio e tomou o gosto pela leitura e pela escrita. Então veio realmente da infância essa vontade. Mas a gente vê que você transitou, como eu disse, em diversos temas. Começou com drogas. Por que escrever sobre drogas? Sim. Essa também, acho que a grande curiosidade dos leitores e dos escritores é por realmente pesquisar. Quanto mais a gente lê, mais a gente gosta de escrever, né? Então, o que aconteceu? Eu estava nos bancos da Academia do Barro Branco, na época, tendo uma aula de medicina legal. E eu me recordo muito bem, isso foi final da década de 1990, que a professora de medicina legal, ela começou a citar algumas drogas para a gente na aula, lá no material extra. E a gente falava sobre cocaína, maconha, o crack, que estava começando
a se avolumar, as anfetaminas. De repente ela começou a falar, não, no rol de drogas proibidas pela resolução da diretoria colegiada da Anvisa, os senhores vão encontrar aqui a tabela, ofereceu a tabela para a gente. Aí eu peguei aquela tabela, eu vi 4-metiltilanfetamina, 3-metilorex. Eu comecei a ver aqueles nomes e falei, essas drogas aqui elas são proibidas, mas elas estão aqui com os seus nomes aí, eu não vejo no mercado aí as pessoas oferecendo essas drogas aí para os nossos jovens. Como é que a gente vai combater algo que a gente não conhece, né? Ou prevenir que as pessoas usem algo que eu nem... Se alguém me perguntar que droga que é essa, aí você tem a seguinte resposta. Olha, tem alguns estudos, mas são internacionais. Então eu comecei a ter acesso, que naquela época não tinha... vou ser saudosista aqui um pouco, né? Mas naquela época eu estava sem Google, estava sem Instagram, estava sem essas coisas, eu estava bem engatinhando tudo isso, né? Tinha um Orkut. Então não tinha como você pesquisar na rede. Hoje em dia você joga o tema lá, você pesquisa. Então eu tive que ler livros e me esforçar no meu inglês, mais ou menos, à época, aí para traduzir. Então por isso ele foi um trabalho comecei ali, eu posso arriscar 1998, um trabalho de pesquisa para eu terminar isso aí em 2009. 2010, já com a ajuda aí da internet para volumar pesquisa de imagens sobre drogas. E a gente começou a perceber que, para meu assombro, a quantidade de drogas que se tem circulando pelo mercado, tanto nacional quanto no internacional, assim, superou qualquer expectativa que eu tinha. Eu imaginei, vou estudar umas 7, 8 drogas, talvez dê um livretinho. Quando eu parei o meu estudo, eu estava com mais de 600 drogas catalogadas no livro, e se eu ficasse deixando para outro ano, eram 650, 700, 750, porque cada vez que se cria uma droga nova aí na Europa, nos Estados Unidos, eles implantam nas festinhas, né, sul-americanas, como se fosse um teste de cobaia para os nossos jovens, né, para ver se aquilo mata ou alucina. Então, meu primeiro livro de drogas, ele foi publicado em 2012. E ele é muito contemporâneo ainda pelas substâncias, né, pela legalidade, mas a necessidade foi essa. Eu não vi um produto no mercado nacional em que se explicasse sobre as drogas, sobre os seus malefícios, as consequências na forma de um livro, senão internacionais. Eu só vou fazer um aviso aqui, aproveitar a audiência que está aumentando cada vez mais aqui no Facebook. O capitão Luciano trouxe 2 livros. Um que ele é coautor, que é o Programa de Vizinhança Solidária, e o outro que ele é autor, que é Diagnóstico de Polícia Comunitária. Ele está oferecendo esses 2 livros para sorteio, será sorteado entre aqueles que estão na live do Facebook da Defenda PM. Então, até o final do programa, aqueles que estiverem na live, a gente vai fazer um sorteio e vamos divulgar já o nome dos vencedores, dos ganhadores, aqui no próprio programa de hoje, se tudo correr bem. Aí a parte tecnológica nos favorecer, a gente faz a divulgação ainda hoje. Voltando ao tema drogas, são 4 livros. E desses 4 livros, você tem alguns deles que estão disponibilizados, é isso? Gratuitamente? Sim, sim. Embora eu trouxe até aqui para mostrar, depois eu vou falar até de cada um deles aqui, muito embora sejam livros impressos, eles já não estão mais em circulação impressos, então eu posso assegurar, não sei se eu mostro para essa câmera aqui, eu acho que, ok. Por exemplo, esse aqui é o que eu estava comentando, que tem muitas imagens sobre drogas, é interessante para quem estuda a substância, dá palestra, para os pais também, porque aqui fala das consequências. Então, esses livros aqui, eles não são mais livros que estão sendo vendidos, eles já saíram da editora, já esgotaram. Mas eu ofereço eles gratuitamente, em PDF, caso a mamãe, o papai que estiver assistindo, o jovem que é curioso sobre o assunto, eu acho melhor pesquisar aqui do que pesquisar aí nas festas, tá? Então, dá uma lidinha aqui, porque você, jovem principalmente, que está assistindo o programa, você vai fazer as suas escolhas em algum momento. E você precisa estar alimentado de informações para fazer a melhor escolha, que é não aceitar entrar nesse mundo aqui. Como é que faz para... Os títulos. Primeiro, mostra os títulos, acho que mostrar os livros de uma forma geral, e depois como é que fazer para entrar em contato com você para obter isso em PDF, né, em via eletrônica. Claro. Eu vou mostrar os meus 4 livros sobre drogas aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse em algum desses, tem o meu Instagram, @LucianoQuemelo, não sei se dá para colocar aí depois, ou na sinopse
da matéria, @LucianoQuemelo, para você entrar em contato comigo no direct, aí você me passa o seu e-mail que eu envio para você em PDF gratuitamente. Esse meu primeiro livro sobre drogas é o Drogas Recreativas, é um nome que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde adota, porque a terminologia drogas tem ela na esfera medicinal, na esfera farmacológica, na Lei 11.343, e tem esse termo que são as drogas que as pessoas utilizam para buscar um prazer. Esse prazer, quando vem, porque não é sempre que vem, ele é muito rápido, e muito rapidamente também ele cobra o seu preço, com consequências físicas e psíquicas, incluindo dependência, a morte, doenças. Então, é um caminho bastante complexo que as pessoas, as famílias precisam repensar. Então, esse livro aqui sobre drogas, eles vão ter todas essas imagens, eu disponibilizo gratuitamente. É só entrar em contato pelo Instagram que eu passei. Esse é voltado mais para estudiosos sobre o assunto. Se a produção puder colocar aí, é @LucianoQuemelo. Lembrando que Quemelo é com 2 L's. Tem também esse, que é o segundo sobre drogas que eu lancei, que é o Proteja a Sua Família das Drogas. Esse aqui é um livro mais voltado para os pais ou responsáveis legais. Esse aqui, ele ensina como identificar se um filho, um parente, um amigo, alguns sintomas assim que denotam que ele está usando algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita. Aconselhamentos de como fazer a abordagem a esse ente querido, esse amigo, para conversar com ele sobre o assunto, formas de tratamento, e fala sobre essas drogas que estão... as 5 drogas mais utilizadas no Brasil, 2 lícitas, né, que é o álcool e o tabaco, e as 3 ilícitas, que é a cocaína, a maconha e o crack. Então, dá esses aconselhamentos para os pais. Proteja a sua família das drogas. Esse é especialmente para os pais ou responsáveis legais. Esse aqui, para você, policial militar que está nos assistindo, principalmente você, policial militar, ele fala sobre, para você, instrutor do PROED, por exemplo, que vai conversar com jovens, para você, policial militar que atua na prevenção e na repressão, no combate às drogas, fala sobre legislação nacional e internacional, também por curiosidade, caso tenha, a catalogação legal de cada uma das substâncias, quais são ilícitas, quais não são, para você atuar, facilita em termos de algumas terminologias para vocês também. E o último, esse é para você, adolescente. Eu prefiro, até costumo dizer nas minhas palestras, que eu prefiro que você conheça as drogas por aqui, porque aqui você não vai ter nenhum problema. Esse livro aqui, O que você, adolescente, precisa saber sobre drogas, ao longo de mais de uma década aí, dando palestra para jovens, eu cheguei à conclusão das 40 perguntas que eles mais fazem nas palestras. Então eu fui observando as 40 perguntas que você, jovem, mais faz, e estão aqui as respostas, de uma forma bastante franca, porque quem vai decidir se vai usar uma droga ou não é você. Os seus pais lhe deram a educação, o colégio, você teve o amparo, muitas vezes religioso, do esporte, mas quando você estiver numa festa, quem vai dizer sim ou não é você, com tudo isso que você tem. E esse livro, ele agrega nesse sentido, oferece respostas sobre coisas que vocês, eu sei que tem muita curiosidade, o narguile, se a maconha realmente vicia ou não, se a cocaína realmente vicia ou não. Essas respostas vão estar todas aqui para vocês, cientificamente. E disponibilizado agora gratuitamente. É só entrar em contato com o capitão Luciano, @LucianoQuemelo, pelo Instagram. Aproveita para ver o Instagram do Luciano, porque é muito, muito rico. Ele faz resenhas. Eu não sei onde ele arruma tanto tempo para ler, vou ser bem sincero, porque são livros que ele coloca resenhas lá bastante ricas, bastante detalhadas, muito interessantes. Então eu realmente recomendo, sou um seguidor assíduo do Instagram dele, recomendo que você também faça, entre lá, se inscreva, porque é muito interessante. Parte técnica, você partiu das drogas, que foi algo que você pesquisou, mas também tem uma parte técnica que você colocou no papel a sua vivência. E essa vivência eu pude acompanhar profissionalmente durante um pouco mais de quase um ano, quase 2 anos, à frente da diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, onde você trabalhava. E você hoje, seguramente, podemos colocar isso, cravar isso sem qualquer dúvida, você hoje é uma das referências no Brasil em polícia comunitária. De onde veio essa vivência para escrever sobre o assunto técnico? Você já explicou a parte
das drogas, mas a sua vivência para escrever sobre um aspecto técnico que é a polícia comunitária. Muito obrigado pelas palavras. Eu trabalhei um longo período na Zona Sul de São Paulo, capital, e depois um período bem mais longo no interior. E muito embora algumas pessoas costumam dizer que a relação polícia e comunidade no interior é mais próxima do que a relação polícia e comunidade na capital, na prática, trabalhando na capital e trabalhando no interior, a gente percebe que as relações sociais na capital realmente parece que elas são mais geladas e mais acaloradas no interior. Mas o esforço da polícia em se aproximar com a comunidade, ele é do mesmo tamanho tanto na capital quanto no interior, região metropolitana, litoral, com algumas, vou parafrasear o senhor, com algumas ilhas de excelência, alguns lugares, o coronel Ernesto cita esse termo, ilhas de excelência, e é uma realidade, porque alguns lugares parece que essa aproximação é maior, muitas vezes por iniciativa da polícia ou por iniciativa da comunidade, ou pelos apoios dos comandantes locais, mas sempre trabalhando no interior com conselhos comunitários de segurança, comunidades rurais, que são comunidades muito carentes de policiamento, né, pela própria condição geográfica, de difícil acesso constante de viatura, como nos logradouros urbanos, participando de conselhos comunitários de segurança, de projetos sociais, as próprias palestras sobre drogas que nós íamos uniformizados para representar a instituição, bater um papo com a juventude. E veio esse interesse, e sempre trabalhando com força tática. Então eu fazia um trabalho que é eminentemente conhecido pelo combate a roubos, homicídios e crime organizado, mas sempre com esse viés, conseguindo conciliar essas duas coisas. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar, que é um órgão de direção setorial que a instituição conta para disseminar o conhecimento tanto de direitos humanos quanto de policiamento comunitário, cuida do PROED. Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá 4 anos e consegui também ter um conhecimento teórico e prático em nível estadual, nacional e mundial. E falei, por que não emprestar essa minha característica de gostar de escrever para desenvolver esse tema? E comecei a escrever sobre policiamento comunitário e está aí um livro solo agora e um coautoria com outros oficiais sobre o tema. Eu sou meio suspeito para falar sobre esse livro, Diagnóstico de Polícia Comunitária, porque eu tive a honra de fazer e prefaciá-lo. Mas é um livro que, para você, que é policial militar, seja de São Paulo, seja de qualquer estado do Brasil, e vou mais longe, se for em qualquer lugar do mundo, quiser implantar a polícia comunitária, esse livro traça caminhos que você precisa conhecer para chegar lá. E esse conhecimento você emprestou para a Senasp recentemente, não é verdade? Sim, sim. Todos os estudos que nós fizemos, o senhor participou na direção da DPCDH por um longo período e nós também desenvolvemos grandes estudos lá sobre policiamento. Ele teve várias etapas, então desde quando a Polícia Militar, eu costumo dizer que a Polícia Militar é comunitária desde 1831. Costumo até dizer que o termo polícia comunitária é meio redundante, porque o que é a polícia se não atender a comunidade? Então, polícia comunitária é um termo que eu considero redundante. Então, quando a gente começou lá em 31, indo para as atuais terras do Paraná e construindo vilas e mudando comunidades, a gente já se mostrou que a gente não se limita a fazer o básico, a gente faz o algo a mais na instituição, desde quando o Corpo Permanente Policial, Força Pública e agora a Polícia Militar. E angariando esses vários estudos, percebemos o quê? Que em alguns locais isso funcionava com mais intensidade que outros. Em todos os locais do estado de São Paulo, em todos os municípios, existe o policiamento comunitário. Já é uma filosofia institucional. Ela existe, ela é presente. Né? Só que a gente percebia o porquê que alguns locais se destacam mais que outros. Sendo que todos fazem, mas por que alguns locais parece que há a proximidade maior? Qual que é o segredo? E começamos a estudar isso na diretoria. Não sozinho, mas uma equipe de grandes profissionais, oficiais e praças da DPCDH, debruçados nesses estudos, concluímos que os locais que mais funcionavam, eles obedeciam a um triângulo, uma espécie de triângulo que eu costumo chamar do policiamento comunitário, que é locais em que o policial tem mais iniciativa para fazer aquilo, locais em que o comando dá apoio para esse policial e locais em que a comunidade
dar apoio para o policiamento. A coisa funciona muito bem. Funciona e a gente sempre discursava que o policiamento comunitário é para unir a comunidade à polícia e não busca a redução imediata de índices criminais, porque isso é uma construção a longo prazo. Hoje, isso é ainda uma realidade, mas nós alteramos isso com alguns estudos, felizes estudos mundiais, nacionais e do Estado de São Paulo, que o policiamento comunitário está reduzindo índices criminais a curto prazo. Algumas ferramentas dessas estão reduzindo. O programa Vizinhança Solidária é um desses exemplos, o trabalho nas imediações das bases comunitárias de segurança. É impactante o resultado estatístico do Vizinhança Solidária, por exemplo. Você pega logradouros ali em que se foi instalado o programa, é coisa de 2, 3 meses, redução de 70%, 80%, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. Então, um tema muito interessante, porque todo mundo quer que o crime reduza, todo mundo quer aumentar a sensação de segurança, a percepção. Só que a polícia sozinha, em lugar nenhum do mundo, vai resolver a segurança pública. Não consegue, não tem essa capacidade. Ela é a governança em termos de segurança pública, na maioria dos lugares do mundo. Ela faz o policiamento preventivo, ostensivo, fardado, o investigativo, no caso da civil, mas ela não consegue estar em todas as esquinas. Então, se a comunidade não cuidar da sua rua, da sua casa, fazer aperfeiçoamentos na sua rotina de segurança, de como ela chega em casa, ajudar o trabalho da Polícia Militar e se juntar, é porque o sistema de segurança pública ele é amplo, ele envolve saúde, educação, lazer, policiamento, conscientização da comunidade, ou seja, o policiamento ali é um elo na segurança pública. E o policiamento comunitário ele consegue agregar diversos elos na esfera da governança pública para poder atingir esse objetivo que é a paz social e a cultura da não violência. Bom, nosso tempo está correndo aqui, eu estou muito curioso para saber do outro livro. Exatamente, ele está agora no romance, né, que fugiu. Ele pesquisou sobre drogas porque tinha interesse profissional, vamos dizer. Isso. Depois ele colocou no papel o conhecimento teórico que ele angariou nessa história de relacionamento com a comunidade. Mas romance é um negócio que foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a ver um policial militar escrever. Fala um pouquinho sobre o romance. Dois romances, né? Tô para soltar a continuação agora. E essa frase do senhor é muito comum, eu ouço muitas pessoas, né? Primeiro que o público para livro no Brasil, não sei se é de conhecimento geral, a maioria esmagadora do público de leitores mundial, e no Brasil não é diferente, é o público feminino. Mulheres leem mais que homens. E o público de romance também, a procura maior é das mulheres. E elas, como todos nós sabemos, elas não medem palavras, elas já falam direto o que elas sentem a respeito. Elas dão um feedback muito honesto, muito franco de uma obra, né? E elas sempre perguntam, quando descobrem que eu sou policial, mas é uma frase até impactante, de certa forma. Mas você, policial, escrever um romance? Vê uma coisa com a outra. Você é policial, escrever um romance? Aí a gente logo responde, olha, é que às vezes a gente respira, toma uma água, a gente janta, a gente, né, passeia, a gente também tem sentimentos, não sei se explicaram para vocês, mas a gente sente sim, não só eu, tem muitos policiais aí que escrevem poesias, poemas brilhantes, livros maravilhosos de diversos segmentos. Policial que escreve sobre agronomia, porque é formado em agronomia, sobre economia. Então, a gente consegue ter esse leque. Os nossos policiais, eles têm uma formação em curso superior, mestrado, doutorado, extremamente ampla. Agora, você entra numa sala de aula para dar aula para um soldado, você pega aquela sala de aula com 30 alunos, dificilmente algum ali não tem formação em fisioterapia, fonoaudiologia, e eles escrevem sobre isso. É uma forma de distração para mim, e acabei escrevendo sobre romance. Eu não sei se é porque os meus não deram certo, muito certo, mas eu acabei escrevendo sobre esse tema aí e teve um público grande. Qual é o título do romance e do que trata? Esse eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, só para reiterar, esses dois aqui sobre sobre policiamento comunitário, eles são os únicos que eu não vou oferecer gratuitamente em PDF, porque eles ainda estão girando pela editora, mas se quiser ter um contato com a gente também pelo Instagram, é só entrar em contato que a gente mostra os caminhos para a editora. Então, esse é um livro de romance chamado Um Edward. Tem gente que fala um Eduard,
Tem gente que pergunta por que eu não coloquei Eduardo. Eu ia fazer uma história gringa, não sei por que eu fiz isso, mas depois eu me afeiçoei ao nome dos personagens. É um romance contemporâneo que trata, principalmente vocês que estão aí no dia a dia, procurando o amor da sua vida, né? Quem não está? Quem já tem não está, né? Pode estar. Mas hoje em dia a sociedade ela está muito dentro da internet, né? Os nossos jovens, eles precisam ter uma educação digital e também as pessoas estão se relacionando bastante na internet, sejam por aplicativos de relacionamento, seja pelo Facebook, pelo Instagram. Sabe aquela coisa de ir para a rua, conhecer as pessoas? As pessoas preferem ficar em casa hoje em dia, né? E esse livro trata sobre isso, é um romance de como hoje essas relações de porcelana dentro da internet estão influenciando até nas construções de família, novos padrões de família, novas visões de homem, mulher, mulher-homem, outros tipos de família não tradicionais. Então, é um livro que aborda isso daí. Então, está lançando agora o segundo volume, desculpa, a continuação. A continuação. Esse daí, ele tem aquele final, aquele famoso final continua, né? E o segundo agora é para o público descobrir se o personagem morre ou não. Então, vai ficar isso no ar aí. Então, aqueles que já leram vão poder descobrir, e aqueles que não leram vão ficar curiosos agora para saber por que você chegou nesse ponto de morrer ou não, é isso? Exatamente, até porque, para escrever qualquer tipo de livro, até para escrever um romance, eu tenho uma honra de ter uma amizade pessoal com o Dr. Augusto Cury, que a gente troca informações. Ele é de Ribeirão e às vezes Colina, que é pertinho de Barretos. Trabalhando em Colina, eu conversava muito com ele. Até mesmo um romance, você precisa fazer um trabalho de pesquisa muito grande. O meu livro tem uma psicóloga como personagem. Então, eu não posso escrever qualquer coisa. Eu tenho que estudar o conselho, a ética das psicólogas, preciso fazer entrevista, laboratório, pesquisar, ler livros de psicologia para montar a psicóloga. E ainda assim, se uma psicóloga ler, ela vai encontrar dezenas de falhas profissionais. Porque a pessoa tem que ser formada especificamente para falar sobre psicologia. E tem um personagem que, como uma grande parcela dos homens hoje em dia, né, na dúvida se fica solteiro, se não fica solteiro, tem que pesquisar esse tipo de público também e por aí vai. Mas é uma pesquisa bem longa para montar a personagem. Para variar, nós estouramos o tempo, mas eu vou agora divulgar o resultado do sorteio. Então, foi sorteado aqui a Dalva Oliveira e a Mariângela Silva. Vai ficar aqui na TV Osasco, na rua Virgínia Aurora Rodrigues, 218, em Osasco. Os dois livros à disposição de vocês. Volto a falar, Dalva Oliveira e Mariângela Silva vão receber, aqui buscar, cada uma vai ter o livro. O diagnóstico de polícia comunitária vai para a Dalva e o programa Vizinhança Solidária para a Mariângela, aqui presente do Capitão Luciano. Aqueles que quiserem, novamente, acesso aos livros de droga, sobre drogas, @Luciano Quemelo, Quemelo com 2 L's no final, para obter em PDF esses dois, já está aí na tela de vocês, para obter o acesso a esses 4 livros sobre droga, de acordo com aquilo que o Luciano ofereceu. Grátis. Gratuitamente. Parabéns, Luciano. Eu acompanhei a tua carreira desde o início dela. É um orgulho muito grande estar aqui com você hoje, recebendo você aqui, vendo no profissional que você se tornou. E eu tenho certeza, pelo monte de manifestações que tiveram aqui na internet, de profissionais, colegas seus de trabalho, você já fez a sua história na Polícia Militar. Parabéns. Muito obrigado, coronel. Digo sem uma gota de dúvida que eu devo muito a grandes amigos de trabalho, incluindo o senhor, que foi tenente, que comandou um pelotão muito desafiador no Barro Branco. Era um pelotão de jovens, muito jovens mesmo, alguns bagunceiros, sabe aqueles alunos bagunceiros? Também tem em toda a faculdade, tem em toda a universidade, tem. E tinha uma turminha ali de bagunceiros e apareceu, na época, em 99, o tenente Ernesto para comandar esse pelotão. E a gente falou, tenente Ernesto, vai mandar a gente embora ou vai deixar a gente? E ele transformou vidas ali. Eu posso dizer para o senhor que o senhor transformou vidas. Todos os que estavam nesse pelotão hoje estão em local de destaque dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os outros pelotões que me desculpem, também são ótimos profissionais, mas aquele são os mais destacados.
o terceiro CFO Delta, né? Que a gente chama. Muito obrigado, graças ao senhor. Muito bem, chegamos ao final. Agradecendo a presença do capitão Luciano, Coronel Ernesto, mais uma vez, obrigado. Boa segunda-feira para todos, ótima semana e até segunda-feira que vem.